está vivo, diga amém, Jesus. Oh, glória. Meus irmãos, eu estou muito feliz de poder estar uma vez mais fazendo aquilo que nos foi proposto no nosso chamado, que é pregar a palavra de Deus. Vou pedir bastante a colaboração dos irmãos em me compreender que a minha voz, ela ficou sumida quase 2 dias. E ela voltou a sair a voz com um pouquinho mais nítida ontem. Estou tomando bastante medicamento para auxiliar na recuperação da voz. Então, se ela desaparecer, eu vou pregar nem que seja com as mãos. Mas eu não posso deixar de falar da palavra de Deus a você. Amém? Então tenha paciência. Aos pouquinhos nós vamos lá. Você trouxe a sua Bíblia? Trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver. Ah, que legal. Vamos abri-la. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Vani, sua esposa que via ali. Deus abençoe. A todos vocês que vieram adorar Laura, sua esposa, família. Ei, glória. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 19. Deus tem uma palavra para nós. O verso de número 22. Capítulo 19, verso de número 22. Suelen, Deus abençoe grandemente. Você encontrou aí? Diga amém, Jesus. Que maravilha. Que maravilha. Diz assim: e ferirá o Senhor aos egípcios. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Vou reler. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Amém? Até aqui está de bom tamanho, para a gente poder falar um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Amém? Nesse fim de tarde, eu estava lendo um pouquinho da palavra de Deus, buscando algumas informações daquilo que Deus queria falar conosco nessa noite. E o Senhor, de todos esses livros da Bíblia, todo aquele que prega a palavra de Deus sabe que tem dias que parece que você folheia os 66 livros e parece não aparecer aquele sermão que você quer transmitir. E que bom que isso acontece. A tua dependência em Deus passa a ser muito maior. E de fato Deus se revela naquilo que Ele quer falar e não aquilo que eu quero transmitir. Amém, irmãos? E já quase sem um avanço na procura daquilo que eu queria transmitir, até que o Senhor me fez parar nesse livro e me incomodou a minha alma para que tivesse transmitindo essa voz, essa palavra, esse tratar de Deus, vamos dizer assim, esse ensino dele para nós. A Bíblia, ela é um compêndio de livros, e que a cada livro que a gente lê, a cada volume que a gente passa a conhecer, a cada letra, a cada frase, a gente percebe que Deus trata conosco minuciosamente pela sua palavra. E o capítulo que eu li, o capítulo 19, Deus está fazendo uma coisa que algumas vezes é tão dolorido e na maioria das vezes é inaceitável por parte do ser humano. Primeiro, os meios pela qual o Senhor trabalha conosco
são diversos e incalculáveis. Algumas vezes você pensa que Deus vai trazer você para a presença dEle, vai te aproximar dEle de um jeito tão dócil, tão meigo, tão frágil, tão vulnerável. E algumas vezes não vai ser assim. A maneira que Deus costuma tratar conosco, como eu disse, é diversificada. Você nunca sabe qual é o meio, qual é a forma, qual a metodologia. A única coisa que você sabe é que Ele simplesmente, como Deus que Ele é, Ele trabalha e tem a sua forma peculiar de agir. Então algumas vezes por conta disso, por conta dessa obscuridade, por conta dessa barreira que nós temos em conhecer os desígnios de Deus com intimidade, a gente algumas vezes é apanhado de surpresa por Deus. A gente é pego de surpresa e algumas vezes essas surpresas não são muito boas. Existem surpresas que Deus vai nos fazer que não serão boas. Quem só espera ter surpresas agradáveis da parte de Deus se engana. Algumas vezes as surpresas que Ele vai nos fazer vai ser uma surpresa de dor, vai ser uma surpresa de impacto, vai arrancar o seu sono, vai tirar a tua paz. Mas o que é curioso, Deus não trabalha sem um propósito. Ele não desconstrói nada sem depois reconstruir. Deus não quebra nada sem que depois Ele refaça. Como você que está aqui, que é um vaso hoje. Um dia você foi um vaso usado pelas mãos do inimigo. O que fez Deus? Quebrou você em pedacinhos, mas não te deixou em cacos. Fez você um vaso novo. Ele quebra, mas faz de novo. E aí dessa vez Ele faz, mas com um detalhe: para louvor e honra do seu nome. Quantos me entendem, digam amém. Me ajuda aqui, vaso, vai. Isso. Então, o texto de Isaías é um texto que nos chama a atenção. Veja aí que o Senhor está dizendo, o profeta está revelando, o profeta Isaías está revelando uma forma pela qual Deus vai tratar com o Egito. Ele diz assim, olha: e ferirá o Senhor os egípcios. Olha para esse irmão do teu lado e diga: quando Deus quer trabalhar, Ele é capaz de ferir o homem. Você está preparado para algumas vezes ser ferido por Deus? É uma coisa que ninguém quer. A gente todos os dias luta e evita alguma negligência de se machucar, de ferir. A gente se postura numa atitude de defesas para não se machucar na cozinha com uma faca, com um garfo ou com qualquer outro objeto cortante. A gente briga contra isso, a gente se protege porque sabe que esses instrumentos causam dor, ferimento na gente. Então ninguém que está aqui gostaria de ser ferido, ninguém gostaria de ser machucado por ninguém. Só que na forma soberana de Deus atuar, algumas vezes Ele vai ter que usar alguns meios para nos tratar, para fazer com que a gente acorde para a nossa vida. E esse meio algumas vezes virá por força de uma ferida, de um ferimento, de uma ruptura que Ele vai fazer em você e em mim. Quanta gente que está aqui essa noite que foi vítima de grandes feridas e ferimentos, que você julgou ser simplesmente algo que o inimigo colocou em você. Foi uma ação do diabo e você conta isso como testemunho de um triunfo, de que Deus te curou, Deus fez isso, fez aquilo. Verdade, pode ter acontecido. Mas eu vou lhe explicar que ferimentos da parte de Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. E quando você descobrir esta noite qual é o propósito, você vai louvar a Deus pelas feridas que você passou e ainda passa. Você vai glorificar Jesus por Ele ter feito o que fez na sua vida, porque isso produziu e produzirá na tua vida um avanço para coisas grandes de Deus.
O maior interesse de Deus em ferir alguém não é para matá-lo, mas para torná-lo mais forte do que ele é. O texto aqui em questão, Deus está tratando com um país, com um povo. Os egípcios haviam se contaminado com a idolatria. Não tem coisas mais terríveis à visão, aos olhos, à ótica de Deus, do que a idolatria, o adultério do homem com Deus, quando o homem substitui Deus por ídolos e por outras coisas. A idolatria não é uma imagem de escultura. A idolatria é um sentimento que eu passo a ter em adorar e amar outras coisas mais do que a Deus. Isso é idolatria. E Deus não divide o seu reino, Deus não divide a sua honra com ninguém. E se tem uma coisa que você precisa aprender e entender, é que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Você pode amar a tua família, pode amar o teu pastor, pode amar o teu irmão, pode amar a tua casa, tua esposa, teu esposo, mas nunca esse amor deve se sobressair ao amor que você precisa ter em Deus, porque é dele que emana todas as coisas, é dele que veio a tua família, é dele que veio o teu filho, é dele que veio a tua casa, é dele que veio o teu carro, é dele que veio o ministério. Então toda a honra, toda a glória e todo o amor seja dada ao Deus de Israel. O Egito passou a idolatrar outros deuses. E algumas vezes a visão que a gente tem de Deus é um Deus que tudo tolera. É um Deus tão benigno que não vai fazer nada, que vai daqui a pouco a gente dobrar o joelho, vai pedir perdão, Ele vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer: eu te perdoo, filho. É aquela visão que a gente tem ainda do catolicismo, que quando a gente peca, chega lá e diz: padre, eu pequei. Ele diz: reza 9 Ave Maria, 10 Pai Nosso e você está livre. Não, esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele é Pai. E como pai que Ele é, Ele costuma corrigir o filho dele. Ele não quer que o seu filho se contamine com o pecado. Ele não quer que o seu filho viva uma vida de promiscuidade. Ele não quer que o seu filho viva uma vida de idolatria. Ele não quer o seu filho aborrecido, triste, caído no chão. Esse Deus que nós servimos, Ele não é um velhinho de barba branca, sem nenhum poder, alguém que é incapaz de agir. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele mata, Ele fere, Ele dá a vida, Ele tira a vida. A soberania dEle está sobre todas as coisas. Então, o exercício do seu governo sobre nós leva-nos a um constrangimento de viver uma vida de temor em Cristo. E quando eu passo a negligenciar esse amor e passo a viver uma vida como viviam os egípcios, Deus não teve pena, Deus não teve dó de fazer uso do mecanismo que poderia trazer os egípcios de volta. E esse mecanismo, eu quero nomeá-lo como uma ação de Deus em fazer uma ferida sobre os egípcios. Perceba que essa ação de Deus, no capítulo de número 19, atingiu algumas áreas na vida ou naquela província, naquele país. A situação econômica deles entrou num caos. A economia dos egípcios se tornou um caos. Eles sofreram crises econômicas por conta do próprio ambiente que eles viviam. Eles sofreram crises sociais, eles brigavam entre eles. A Bíblia diz que Deus permitiu que suscitasse entre eles confrontos. Você não é capaz de conseguir entender até onde Deus é capaz de chegar por amor a você e por amor a um povo. Você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer por conta do amor que Ele tem por você.
É por isso que você vê algumas pessoas dizendo: eu levei 10 tiros, eu levei 12 tiros, eu levei facadas, eu fiquei na UTI tantos dias, e eu não sei como que eu estou aqui. Tem uma resposta para tudo isso: é que por conta da tua salvação, por querer Deus te honrar e te usar, Ele é capaz de entrar nas entranhas do inferno e te arrancar de lá. Ele é capaz de morrer, mas ao terceiro dia estar vivo novamente, só para resgatar a tua alma das mãos de Satanás. Então não pense que Deus abre mão de você assim, de qualquer jeitinho, de qualquer forma, não. Diga para esse irmão: Deus não abre mão de você, não, irmão. Os egípcios passaram a viver um governo de dores. Ele abriu uma ferida sobre eles que doeu muito. Se você ler todo o capítulo 19, você vai ver, ele diz no verso de número 2: eu farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, que eles pelejem contra os seus irmãos, o seu reino contra o seu reino, o próximo contra o seu próximo, as cidades contra as suas cidades. E ele começa um tratado. E a gente vai olhando para esse texto e descobre que quando Deus começa a nos ferir, é porque alguma coisa está doente em nós. Nós temos a habilidade de descrever o nosso bem-estar pela avaliação que nós fazemos do lado de fora. A gente tem a facilidade de somar e de avaliar a nossa fé, a nossa vida, olhando pelo lado de fora. Até porque você não consegue se enxergar por dentro. Mas tem um Deus que, quando os olhos dele estão postos em você, ele tem o poder de desnudar, ele tem o poder de prescrutar a tua alma. Ele enxerga aquilo que eu não vejo, mas Deus olha para você e vê você por dentro e por fora. Davi disse: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Ele está dizendo: os teus olhos me espionam, enxergam os detalhes de dentro de mim. Ora, aonde você viu alguém dizer assim: olha, antes que você nascesse no ventre eu já te conheci, você não era nem forme ainda, nem criado, eu já sabia o teu nome, eu te dei as nações, você não havia nem chegado nessa terra, já tinha um endereço, já estava tudo determinado. A tua vida é determinada pela mão de Deus. Pois bem, quando Ele quer tratar conosco, você pensa que Ele vai colocar você simplesmente numa caminha e vai dizer: eu vou fazer uma feridinha aqui para você sentir a dor. Não. Algumas vezes essa exposição, esse ferimento, passa a ser uma vergonha pública. Sabe o que é isso? Alguém que no mundo, no meio público onde ele vive, é alguém de uma aceitação, alguém de uma honra a ser respeitada, alguém que tem os seus status, alguém que tem um bom nome, alguém que tem um poder e exerce um poder de influência. Mas se você não sabe, você está sendo medido por Deus. Pode pregar esse testemunho para o meio social onde você vive, o público que te assiste, mas antes desses homens que te olham só do lado de fora te observarem, tem um Deus que te olha e vê tudo dentro de você. Algumas vezes nós estamos bonitos do lado de fora, mas por dentro está podre. E aí, dentro desse corpo todo podre, há um pecado, há uma exposição do pecado ali dentro. E uma das coisas que o médico precisa fazer quando alguém está com alguma aglomeração, alguma bactéria, alguma coisa que produziu dentro dele,
sujeira, infecções, ele precisa abrir e dar um jeito de drenar aquilo ali, precisa vazar, tirar para fora. E algumas vezes ele vai ter que ferir você para tirar o que está aí dentro, para arrancar o que está aí fora. Algumas vezes vai custar muito caro, mas vai valer a pena. Se continuar desse jeito, isso vai nos levar à morte. Nós vamos chegar ao óbito. Mas se o Senhor nos ferir, Ele tem o propósito de nos limpar, de tirar as secreções e nos limpar por dentro, nos dar vida, recuperar, restabelecer e nos fazer alguém sã e salvo para a louvor e honra do seu nome. Por isso que algumas pessoas dizem: pastor, mas está doendo. Oh, dor que eu venho sentindo. Que bom, Deus tem um propósito nisso tudo. Porque depois da dor, depois de todo esse ferimento aberto, depois dessa ferida, Ele faz a ferida, mas Ele cura. Satanás, ele fere, ele mata, ele destrói. Mas Deus não, quando Ele faz a ferida, Ele mesmo a liga, Ele mesmo a cura, para que o seu nome seja glorificado. Imagine alguém ferido pelo próprio Deus, permissão dele. Você vai ver um homem que todos os dias, quando ele passa pela rua, as pessoas dão um banquinho para ele sentar. A história que ampara a Bíblia diz que os perfumes que Jó usava se sentia a quase uma quadra. Imagine que aroma, que especiarias, que composição era o perfume desse homem, que aonde ele sentava ficava o cheiro do perfume, aonde ele passava, antes dele chegar o cheiro do perfume chegava. Pensa num homem como esse, que quando os meninos estavam numa roda conversando, quando eles viam Jó, eles paravam de conversar em respeito e diziam: bom dia, senhor Jó. Esse mesmo homem foi posto à prova e ferido pelo próprio Deus. Agora este mesmo homem dá um testemunho público para todo mundo que o viu bem. Agora estão enxergando ele no pior momento, pior estágio da vida dele. O que dizer? Seus amigos tentaram sentenciá-lo, dizendo só pode que ele cometeu um pecado. Ele estava ferido. Só que 42 do livro de Jó diz ele: bem sei eu que tudo pode, Senhor. Nenhum dos pensamentos poderão ser impedidos. Jó sabia que toda aquela ferida do corpo traria, em vez da morte, a cura para ele. Quem disse que os ferimentos que você viveu e ainda vive vai te levar à morte? Quem te garantiu isso mentiu, porque aquele que te feriu é o mesmo que trouxe a cura, que trouxe o bálsamo de Gileade para você. 42, ainda de Jó diz: e mudou Deus o cativeiro de Jó. Se o perfume dele se sentia a uma quadra, agora mudado em 2 quadras se sentia o cheiro. Era melhor, tudo melhor. Quando Deus quer nos honrar, Ele faz a ferida, mas depois que Ele cura, a honra é maior, a glória é mais forte, o poder é maior. Se você pegar a sua Bíblia, vai ver um homem que diz o seguinte, capítulo de número 3 de Lamentação. Olhe para a tua Bíblia, capítulo de número 3, Lamentação de Jeremias. Olha o que diz este homem. Rapidinho eu quero encontrar com você. Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 1. Olha o que esse homem diz. Ele diz assim, olha: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do teu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim e virou contínua a sua mão todo dia. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos.
edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos com os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair, e agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Você vai vendo toda uma queixa desse homem, até que o final dos textos, ele diz assim: mas isso me serviu, isso me foi útil, foi isso que me sustentou, foi isso que me criou, gerou em mim uma estabilidade profética, foi isso que me fez completar o ministério pela qual eu fui chamado. As feridas que te causaram, se não te mataram, só te fortaleceram. É para a edificação do teu ministério, é para gerar coisas grandes da parte de Deus para a tua vida. Eu sinto a presença dele aqui, queridos. Meu Deus. Olhando ainda para a Bíblia, você vai ver um outro homem em xeque. Este é Davi, no Salmo 119. Se você quiser acompanhar muito rápido, eu quero ler com você Salmo 119, os versos 67 e 68. Veja o que diz este homem. Oh meu Deus, é muito forte. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se o Senhor não me cobrasse, se o Senhor não me perfurasse, se tu não abrisse em mim uma ferida, não causasse em mim a dor, eu continuaria no caminho que eu vinha trilhando. Mas depois disso o meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu encontrei as veredas da tua justiça, e ele se tornou homem segundo o coração de Deus. Está com medo de feridas, de ferimentos? Então você não está preparado para grandes investimentos. Quem tem medo de ferimentos não está preparado para grandes investimentos. A grande verdade é isso. Pastor, mas por que, em que o senhor se embasou? Primeiro, todas as vezes que a gente lê a Bíblia e descobre que houve um ferimento em alguma coisa, foi para gerar alguma outra coisa. Perceba que dentro do livro de Gênesis, há um homem em perfeito estado, criado pela mão de Deus. Um homem que nasceu no seu futuro, porque não era criança, já foi feito homem. Só que quando Deus viu que ele ainda estava só, e havia um espaço vazio a ser preenchido, faltava uma companhia, faltava uma mulher do lado dele, Deus não pensou duas vezes em abrir Adão e fazer uma cirurgia, e da sua costela arrancar uma companheira, uma pessoa que o ajudaria, estaria do lado dele. Quando Deus costuma abrir, fazer uma ruptura, uma ferida em alguém, é porque esse alguém dará luz a um projeto que vai vencer qualquer espécie de solidão na tua vida. Solidão não terá espaço na vida daquele que experimentou o ferimento pela mão de Deus. Não vai não. Em Adão o ferimento trouxe, gerou Eva, gerou a companhia, destruiu a solidão. A gente vai olhando para a Bíblia e vai vendo um homem sendo ferido pelos seus irmãos, machucado pelos seus irmãos, mas o seu ferimento o levou para o Egito, e aquela ferida gerou prosperidade para a casa dele e para a família dele. Vale a pena ser ferido por Deus e ser curado por Ele também. Aquele que passou por isso terá prosperidade para ele, para a sua casa, para a sua família. A Bíblia diz que a fome imperou em todos os lugares, mas no Egito tinha fartura. A tal ponto de José disse: vem para cá, venham morar para cá. Eu vou oferecer a vocês as terras de Siquém. Tem um lugar para vocês e tem comida para vocês, porque agora eu sou o mais novo governador do Egito. Vale a pena passar o período, as crises e as feridas, vale a pena. Se é Deus quem está fazendo, aguenta, suporta, ainda que doa. Tem um grande investimento gerando no meio disso aí tudo. Olhando para a Bíblia, você vai ver um outro, só que dessa vez não é um homem, é uma mulher. Você vai ver Noemi.
Eu disse há pouco que se o Senhor não nos ferir, a gente não vai voltar a ter a sensibilidade, porque algumas pessoas perderam, e elas se avaliam como as tais, e se tem uma coisa que faz qualquer um parar, é a dor. A dor te para. Acorda com a dor no pé para ver se você tem coragem de trabalhar, caminhar. Acorda com uma dor de estômago para ver se você tem vontade de comer. Acorda com uma dor de cabeça terrível para ver se o dia é bom para você. Então o Senhor vai aplicando a dor, porque quando ela vai aparecendo, a gente vai se contraindo, a gente vai se submetendo ao auxílio de alguém, a gente vai buscando refúgio no remédio, a gente vai pedindo socorro, dependência total, e Deus vai dizendo: agora é hora da cirurgia, é hora de eu entrar. Você está calminho, você está gritando aí: só tem eu, só tem eu, só tem eu. Olha para Simão e diga: tem hora que só tem Deus, não tem mais ninguém. Fala para ele. Noemi disse: vamos sair daqui, vamos sair da nossa terra, a fome chegou aqui. Deus olhou e pensou consigo: essa mulher não pediu para mim, essa mulher não me consultou, ela não entende que eu sobre a crise ainda sou o Senhor. Ela não esperou, irmãos, ela não viveu a provisão, ela simplesmente saiu na companhia do seu esposo, seus filhos, suas noras, e foi para os campos de Moabe. E se tem uma coisa que Deus não deixa barato, eu disse, é quando um filho desobedece. Ele pensou consigo: o único jeito de eu trazer de volta Noemi para cá é feri-la. Aí ele fez uma feridinha, levou o marido, levou 2 filhos e levou uma nora, e deixou a outra, porque a outra simboliza o Espírito Santo, é o consolo. Sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. Só Ele sabe te dar um beijo, te abraçar, caminhar com você. Só Ele, na hora que todos te abandonam, é capaz de dizer: eu vou contigo aonde você for. Você consegue ver uma mulher que vai voltando pelo caminho na companhia de Ruth, e dizendo: maldita hora que eu saí da minha terra sem consultar o Todo-Poderoso, e por conta disso a minha alma dói. Não me chame mais Noemi, mas de Mara, porque com muita amargura me tratou o Todo-Poderoso. Mas ela aprendeu a lição, e aquilo ali gerou a oportunidade de, no meio daquela geração, aparecer a família davídica, e da família davídica a vinda do Cristo Todo-Poderoso. Não há um ferimento da parte de Deus sem um propósito. Você vai ver um homem que está pendurado numa cruz. Começa um abalo na terra, ele já está com o seu espírito entregue a Deus, mas nos últimos minutos ainda um soldado pega uma lança, e para se certificar que ele está morto, para que ele não tenha vida, causa nele uma ferida. Ainda bem que ele furou, porque quando ele faz a ferida, daquela ferida sai água e sangue. As águas são as águas da regeneração, as águas do batismo. O sangue é aquele que garante a vitória, é aquele que te comprou para que você pudesse estar sentado aqui. A ferida que foi feita nele levou ele a trazer o plano de salvação e alcançar o meu resgate. Para mim finalizar, a voz não dá mais. Uma árvore nunca produzirá frutos sem que ela se permita ser furada. E naquele galho que vai se sair, os seus frutos também o acompanhem. Quem sabe essa noite
É alguém que pode compor uma canção tão triste da tua história de vida. É alguém que carrega um memorial angustiante e terrível, porque as marcas que te foram feitas de feridas foi tão grande. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você não morreu, está aqui, Deus tem um plano nisso. Deus tem um investimento nisso aí. Ele fez a ferida, Ele a ligará. Ainda disse mais o Oséias: Ele nos revigorará. Porventura Ele não é Deus que pode curar a ferida da filha de Sião? Porventura não há médico e nem tampouco bálsamo em Gileade? Ele está aqui essa noite para dizer: as feridas te levarão para um sucesso. Você estará diante de um planejamento espiritual grande, que um projeto que Deus vai fazer descer na tua mão, na tua vida. Fica de pé comigo. Pastor, o senhor não faz ideia o quanto eu venho sendo ferida. Ele vai ligar as tuas feridas, Ele vai curá-lo. Quem sabe esse foi o único método que Ele encontrou para te parar. Já pensou se Ele não te ferisse? Se você não sentisse a dor, a sensibilidade já era. Eu quero convidar aqui para orar comigo aqueles que acreditam num grande investimento de Deus sobre as feridas que te foram causadas. Eu quero convidar aqui só quem foi ferido. Isaías diz: Ele foi ferido, Ele foi moído. Se você tem fé e acredita, sobre essa marca que você traz, há um investimento de Deus gigantesco para a tua família, os teus negócios. Quem sabe a ferida que você carrega é uma ferida profissional, empresarial. Alguém te machucou, te feriu, mas aquele que é o Senhor do empreendedorismo te sarou, te curou, e você está passando agora por um novo tempo de Deus. Quem sabe, você não imagina, mas há uma empresa te esperando, há um grande negócio a caminho. Aleluia! Eu quero que você feche os seus olhos, vamos adorar o Pai. Quem sabe você está vivendo a dor. Nessa hora Ele vai passar o bálsamo em você que está sentindo essa dor. Feche os seus olhos, nós vamos louvar o Senhor. Pastor, eu não estou aguentando a dor, então pede o bálsamo. Mas a ferida é inevitável. Deixa Ele fazer a cirurgia, vai. Meu Pai, vamos adorá-lo. Levante as suas mãos. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre restaura a filha de Sião. Meu Deus, meu Pai, há um médico em Gileade. Vai, há um bálsamo, há médico, há remédio. Aleluia. Há remédio em Gileade, vem sobre isso. mim para mostra onde que está doendo para Ele, mostra. Restaura a filha. Mostra onde é a dor da tua alma. Vinde, voltei
forte a tua presença. despedaçou. Cure agora, Senhor, quem precisa da cura, do milagre. E nos sarará. Ajuda essa mulher a entender no teu propósito, Pai, aquilo que o Senhor tem. Fortaleça este homem. Passa, Pai, a anestesia do céu agora. Toda dor, Pai, agora seja, ó Deus, passado bálsamo sobre ela. Meu Pai, agora traz uma unção de cura. E viveremos. Fecha as feridas agora, Pai. Fecha as feridas agora, Pai. Há um bálsamo em Gileade. Aleluia. Há uma vitória a caminho para você que clama. Há uma unção de Deus a caminho. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Vem sobre a filha de Valeu a Sião. pena. Há um médico em Gileade. Ori malabassuri me calabagai. Em Gileade. Vem sobre mim. Obrigado, Deus. Para curar. Restaura a filha de Sião. Levante a sua mão e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Vou ter, todas as feridas Senhor, que eu tive, as que eu vivi, as dores que eu senti, eu acredito que nisso tudo o teu propósito é maior. Eu compreendo a tua vontade e a forma que o Senhor Jesus encontrou para poder trabalhar na minha vida. Eu estou à espera de coisas grandes que o Senhor tem para minha vida. Aleluia, você acredita nisso? Dá um aplauso para Jesus. Volte ao seu lugar adorando a Deus. Vinde, voltemos a